Bom dia. Tá me ouvindo? Então, a aula de hoje vamos a complementar as ideias que foram plantadas na aula passada e vamos já definir, na verdade, o que é a integral definida. Então, primeiro, como vocês veem, vamos dar a definição de uma integral. Dada uma função contínua f, definida num intervalo fechado AB, nós podemos dividir esse intervalo em n subintervalos de igual comprimento, como fazíamos no caso passado. Pegávamos o tamanho do intervalo, que é b menos a, e dividíamos entre n. Então, esse ia ser nosso tamanho do intervalo, de cada um desses subintervalos. Então, uma vez a gente tem os tamanhos desses subintervalos, você sabe que você vai poder conseguir pontinhos dentro dele, que são aqueles que são chamados esses pontos amostrais. São elementos que pertencem a cada um dos subintervalos. Então, a integral vai se definir como quê? Como uma somatória sobre a imagem de f em cada ponto amostral multiplicado por o tamanho do intervalo. Se vocês se lembram, na aula passada, nós tínhamos, por exemplo, sempre funções positivas, né? Então, nós o que fazíamos era dividir esses intervalos em pequenos. Por isso, sempre íamos ter uma área positiva. Agora, na hora de nós resolver essas somatórias, nós precisamos certas propriedades do somatório, que são as seguintes: a suma dos n primeiros números, dos quadrados dos n primeiros números e dos cubi dos n primeiros números. Poderíamos conseguir também a potência 4 dos primeiros números, a potência 5, mas para o que nós vamos fazer é melhor somente essas três propriedades. Além disso, nós temos que se você suma constantemente uma constante, 6 más c más c más c n vezes, é o mesmo que multiplicar n por c. Eso que vocês viram quando definiram o produto. O que é um produto? É uma suma generalizada. Por exemplo, o que significa 2 por 3?
Eso es igual a 3, a 2 veces sumado 3 con el mismo. Entonces, eso que estamos haciendo aquí. A segunda propriedade nos fala é que se temos uma constante por uma sequência que está variando, a constante pode sair da suma e multiplica o resultado final. No caso da suma e da resta, é que se você dá o mesmo sumar tudo conjunto ou sumar parte por parte. A aplicabilidade disso vai ser dada nesse exemplo. Nos diz, calcule a soma de Riemann para f de x igual a x ao cubo menos 6x, tomando como pontos amostrais os extremos direitos dos intervalos. Nos dizem, no ponto A nos dizem, o intervalo é 0,3. E a quantidade de intervalo é 6. Então, primeiro vamos conseguir quanto mide cada intervalo. Delta de x é igual a 3 menos 0 sobre 6. Isso é igual a 3 sobre 6. E isso é igual a 1 meio. Posso. Bom, olha o seguinte. Aqui nos estão pedindo calcular a suma de Riemann. Vocês lembrem que a suma de Riemann é a sumatório desde i igual a 1 até n de f de xi, onde esse xi é o ponto amostral. É dizer, é o ponto que você vai escolher de cada subintervalo por o tamanho do intervalo. Essa é a chamada suma de Riemann. Quando você tira limite, quando n tende a infinito, já está você procurando a integral. Compreenderam? Bom, então aqui a gente vai calcular a suma de Riemann para f de x. Vamos deixar aqui. F de x igual a x ao cubo menos 6x, onde A e B, ou seja, nosso intervalo é 0,3 e a quantidade de intervalo é 6. Então, o primeiro que fazemos é calcular o tamanho de cada intervalo. Nesse caso, o tamanho é 1 meio. Agora, como vamos construir esses intervalos? Você começa em 0. 0 e suma 1 meio. 0 mais 1 meio dá 1 meio. Temos o primeiro subintervalo. O segundo começa onde acaba o primeiro e acaba 1 meio mais 1 meio dá 1. Compreenderam? Então, o seguinte intervalo seria 1, 1 mais 1 meio dá 3 meios. O seguinte seria 3 meios, 2, 2, 5 meios e 5 meios, 3. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subintervalos. Então, já temos a primeira condição, ter 6 subintervalos. Agora, nos estão pedindo que os pontos amostrais sejam os extremos direitos. No primeiro intervalo, qual é o extremo direito? Qual seria o extremo direito no primeiro intervalo? 1 meio. Então, nosso x1 é igual a 1 meio. x2 é igual a quem? A 1. E assim sucessivamente. x3 é 3 meios. x4 é 2.
Se 5 é 5 meio e x6 é 3. Agora vamos fazer a soma. Lembrem que a somatório de f de xi delta de x desde i igual a 1 até 6. Então, seria o seguinte. F em 1 meio por quanto delta de x? Delta de x é 1 meio. Mais f de 1 por 1 meio. Mais f em 3 meios por 1 meio. Mais f de 2 por 1 meio. Mais f de 5 meios por 1 meio, mais f de 3 por 1 meio. ¿Concordan o no concordan? Tá bom. Então, até aí, já temos a soma. Então, quem é f? F é 1 meio. Então, f de 1 meio seria igual a 1 meio a 3 menos 6 por 1 meio. Tudo multiplicado por 1 meio. F em 1 seria 1. Bom, aqui eu vou fazer algo. Vai me desculpar. Pero aqui vou fazer um pouco rápido isso. Porque senão seria 1 meio a 3 dá 1 oitavo. Menos 6 por 1 meio dá 3. Por 1 meio. ¿Concordan con eso? Para no perder tanto tiempo en esa cosa. Orden 1. Bom, agora, f em 1 é igual a quê? Seria 1 ao cubo, que é 1, menos 6 por 1 dá 6, por 1 meio. Mais 3 meios ao cubo dá 27 sobre 8, menos 6 entre os 3, por 3, 9, por 1 meio. Esse é este. Agora vamos para o 2. 2 ao cubo dá 6. Por menos, agora vem, 6 por 2, 12. Exato. No. Aqui é 8 sim. Acá é 12. Por 1 meio. Agora, em 5 meios, daria 5 meios ao cubo, dá 25 por 5, 125, né? 125 sobre 8. Menos 6 por 5 meios, 6 por 5, 30. No, mentira. 3 por 5, 15. ¿Concordan ahí? Por 1 meio. Mais, aqui 1 meio. Agora seria 3 a 3, 27. Menos 18.
por 1/2. Bom, vocês usan a calculadora na sua casa y van a tener que eso es igual a menos 3,9375. Agora, uma coisa. Vocês lembram que aqui pegamos como pontos amostrais os extremos à direita, né? O que aconteceria se nós pegarmos, em vez de os termos à direita, os termos à esquerda? Então, fica como exercício para vocês na sua casa, para praticar. Tomar como pontos amostrais extremos à esquerda. É fazer o mesmo, tá? Vocês já não vão considerar no primeiro a 1/2, sino a 0. Então, no segundo vai ser 1/2. No terceiro, assim vai fazer agora. Bom, a parte B. Na parte B estão como que nos pedem calcular a integral. Para calcular a integral, nós temos que deixar algo assim. O tamanho do intervalo vai ser 3 menos 0 sobre n. Por que sobre n? Porque no final a gente vai ter que trabalhar um limite quando n tende a infinito. É dizer, quando vamos a considerar uma quantidade infinitamente grande de n. É dizer, n igual a 1 trilhão de trilhões, algo assim. Uma coisa de 1 com uma quantidade muito grande de zeros. Então, já temos isso. Agora, nós queremos ver quais vão ser nossos intervalos, nossos pontos amostrais. Como fizemos no exercício de acima, os pontos amostrais, vamos considerar os extremos à direita. Então, notem o seguinte, o intervalo seria 0,3 sobre n. Certo? O seguinte intervalo seria 3 sobre n, 6 sobre n. O seguinte intervalo seria, deixa um momento, seria 6 sobre n, 9 sobre n. E assim sucessivamente você vai chegar a que isso seria, como você se vai dando conta, o numerador de nossa expressão são múltiplos de 3, né? Então, ele vai ser da forma 3 que multiplica a i menos 1 sobre n por 3 que multiplica a i. Desculpe. Seria 3i sobre n até 3i más 1 sobre n. Compreenderão isso? Até que você chegar ao intervalo final. Bom, agora vamos considerar então bom, mais na frente você vai ver a seguinte. Considerar os intervalos fechados ou abertos na integral não afeta nada. Na integração,
Agora, se tem repetição de valores, os únicos valores que você pode repetir nos intervalos são os extremos, são o extremo inferior de um com o extremo superior de outro. Es decir, ese de aquí puede ser igual al de acá, somente ese caso. Então, como nós vamos considerar, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar os extremos à direita, nosso x1 es igual a 3 sobre n, ¿cierto? x2 es igual a 6 sobre n, y nosso xi es igual a 6, perdón, 3i sobre n. ¿Concordan con eso? ¿O faço alguma aclaração aí? Tá bom, Márcio, não tem problema. Você lembra que esse é o primeiro intervalo, o segundo, terço, e este é o iésimo intervalo. Até aí tá bem, certo? Você vai escolher de cada intervalo um ponto. Então, você vai escolher o extremo à direita de cada intervalo. Que temos ali. Então, no primeiro é 3 sobre n, no segundo é 6 sobre n, e no iésimo intervalo, que seria esse que está aqui, xi, você está escolhendo 3i sobre n. Exactamente. Sí, este es el I. 3i más 1. Exactamente, 3i más 1. Esta coisa aí. Aguarda um momento. Aguarda um momento. Aqui estava um erro. O iésimo intervalo é o seguinte. I menos 1 sobre n, 3i sobre n. Agora vou explicar por quê. Porque, olhem o seguinte, no primeiro intervalo, você ao final que tem 3 por 1, certo? No segundo intervalo, 6 é igual a quem? A 6 por 2. No terceiro intervalo era 3 por 3. Se vocês vão dando conta, o número de intervalos está ficando também multiplicando o valor que tem acima. Então, no caso do iésimo, o i tem que estar multiplicando ao 3. Compreendem isso? Por isso que estava escolhendo esse valor. E agora vou fazer, quando eu faço as contas, vou mostrar a vocês por que é que preciso pegar esse valor. Porque as contas vão ser bem mais fáceis. Então, a integral de 0 a 3 de f de x é igual ao limite
de n que tiende para infinito do sumatório de f de x e delta de x. Notem o seguinte. Primeiro, vou fazer a conta dessa coisa sozinha. A ver o que queda. Compreende? Então, vamos fazer aqui essa continha. Seria a sumatório desde i igual a 1 até n. F de x i é quem? É xi ao cubo menos 6 vezes xi por delta de x. Bueno, vamos a escribir qué es delta de x. Delta de x es igual a 3 sobre n. Agora, esse 3 sobre n não depende da somatória, ele sai. E você teria somatório de xi ao cubo menos 6x. Desde i igual a 1 até n. Aplicando mais uma vez propriedades do somatório, você teria somatório de i igual a 1 até n de xi ao cubo menos a somatório de 6 vezes xi de i igual a 1 até n. ¿Se lembram das propriedades que foram que estão aqui? São as que estamos usando ali. Primeiro, escrevi uma suma como suma dessas coisas. A outra foi sagrada constante. Então, aqui agora, esse 6 é constante. Ele sai somatório de xi ao... Bom, quem é xi? Vamos reemplazar xi. Xi é 3i sobre n ao cubo, né? Menos somatório de 6 por 3i sobre n, i igual a 1 até n. ¿Están me siguiendo até aí? Bom, agora isso é igual. 3 ao cubo é 27. Por 3 dá 81 sobre n a 4 do somatório de i a 3. Não, mentira, desculpem. Eu me adiantei 4 passos aqui. 3 sobre n, que multiplica 27 n a 3, somatório de i igual a 1 até n de i a 3. Menos 6 por 3, 18, somatório de i agora. O somatório de i a 3, aqui tem a propriedade, é n por n mais 1 sobre 2 ao quadrado. 3n, que multiplica 27 sobre n a 3 por n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Menos 18 sobre n por n mais 1 sobre 2. Se vocês se dão conta, já eliminamos os símbolos da somatório. Agora toca resolver essa coisa que temos ali. Isso é igual 81 sobre n a 4, 4 veces n a 4, porque 2 al cuadrado es eso, por n a 2 más n al cuadrado, menos 3 por 18 es igual a 54.
n al cuadrado, 2n al cuadrado por n cuadrado más n. Al final eso es igual a ¿qué? 81 sobre 4. Así mantendríamos que n a 4 más 2n a 3 más n a 2 sobre n a 4 menos 54 entre 2 da 27, n a 2 más n sobre n. Cuando você aplica limite, cuando n tiende a infinito de esa expresión, eso es igual a 81 sobre 4 menos 27. Y ahí se da el resultado. ¿Comprendieron? Bueno, pasa lo siguiente. Así fue como comenzó a integrar, no comenzó, no, a más o menos unos 50, 70 años, a cosa comenzó así. Você não faz integrar com as propriedades, sino a punta de sumatório. Toda com sumatório, sumatório, sumatório. Essa coisa era complicada, era um monte de contas que a gente tinha que fazer. Mas os matemáticos dessa época foram trabalhando e gerando ferramentas, e no dia de hoje, a gente aí faz integral de uma forma muito mais fácil. Aqueles que seguem no curso, que sejam repetentes, eles sabem que fazer integral é muito mais fácil que fazer essa sumatória. Ou aqueles de vocês que vieram a integração no ensino médio, também sabem isso. Agora, no último passo, que parte, Beatriz? Qual é a parte no último passo? Quando faz a suma? Ao limite. Até aqui, nós sabemos que o valor da somatória é igual a isso. Certo? Agora, você lembra, vamos colocar aqui um pensamento. Vamos colocar uma cor. Assim. Esse é um pensamento. Você tem que integrar já. Vamos colocar aqui já, de 0 até 3 de f de x é igual ao limite, quando n tiende a infinito, do sumatório de igual 1 até n de f de xi por delta de x. Se você se lembra, o que é o resultado dessa somatória foi isso. O que estava faltando? Somente aplicar o limite a isso. E vocês lembram que o limite, quando n tende a infinito, de um polinômio sobre outro, é igual se eles são de igual potência, e nesse caso daqui, quando vocês fazem esse tipo de integral por limites, em geral, sempre vão a ter a mesma potência acima que abaixo. Tá? Então, você vai ficar somente com essas coisas assim. Dije 27 por 4 es igual a 108 menos 81. 26, creo que da eso. Cuatro por 7, 28, 4 por 2, 100. Sí, 27 cuartos. Espera aí. Como assim, Maria Luisa? N4 se influencia. Nota o seguinte. Quando você faz esse limite daqui, a maior potência que temos para ele é N4, né? Então, você vai dividir
todos os termos de cima e todos os termos de baixo por n a 4. O que significa isso? Que você aqui vai ter 1 e abaixo vai ter 1. Então, ao final, o limite dá 1 sobre 1. Depois vem o limite desse daqui. E faço o mesmo, mas com n quadrada. Por isso, é que você tem duas coisas. Ah, não, desculpe. Eso fue un error de digitación. Pero en ese caso de escrita mía. Aquí es cuadro. De 4 a 5. Si no for cuadro, si for ese 2, eso daba infinito. Então, mas nós vamos trabalhar essa coisa usando já as propriedades que vamos a ver daqui a pouco. Agora, vocês também podem olhar as integrais como se foram áreas fueran umas áreas. Por quê? Notem o seguinte, no exemplo 1, o sea, no exemplo A nos dizem f de x es igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. E x vai de 0 até 1. Se vocês fazem o gráfico, notem o seguinte, x vai de 0 até 1. Isso que temos aqui é uma circunferência. Ou seja, ela vai de aqui até 1. Notem que se vocês tiraram, vamos fazer com outra coisa, se vocês fizeram algo assim, 1, teriam uma circunferência, né? Mas a área que nós queremos calcular é esta parte aqui. Essa parte aqui é um quarto da área da circunferência. Como é a área da circunferência? Se algum de vocês lembra dessa fórmula, como é? A área da circunferência é igual a πr quadrado, exatamente. Como o raio, nesse caso, é 1, então a área total, vamos escrever aqui, a área do círculo é πr quadrado, mas como é 1, é π. Porque aqui nosso raio é 1, aqui r é igual a 1. Mas nós não queremos o círculo completo, senão somente um quarto do círculo. Então, o que fazemos? Seria π sobre 4. Então, essa integral que você tem aqui, a integral de 0 até 1, de raiz de 1 menos x quadrada de x, é π quadros. Somente usando a geometria da função, você pode calcular a integral. O sea, pode saber o valor de integral. Compreenderam isso? Para a outro, nos dizem integral de 0 a 3 de x menos 1 de x. Ah, bom, mas não importa, vamos fazer. Notem o seguinte, considerar f de x igual a isso é o mesmo que ter y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Certo? Por isso, vamos explicar por quê. Y é igual a isso. Então, y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Certo? E agora,
x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Eso que tenemos aquí es la fórmula de una circunferencia de rayo 1. Concordam com isso? Bom, agora, notem o seguinte. Se eu considerar menos raiz quadrada, estou considerando esse valor de aqui. ¿Por quê? Porque x está entre 0 e 1. X somente está se movendo aqui. Então, eu tenho que desconsiderar toda a parte de trás. Ou seja, essa parte que está em verde, não posso, em preta, não posso considerar, porque x está à direita do zero. ¿Por que não posso considerar a parte que está abaixo? Porque y é positivo. Entendeu isso, Gabriel? Então, como não posso considerar essa parte, que é o que fica faltando? Somente o primeiro quadrante. Agora, se eu tivesse falado que era a integral de menos 1 até 1, aí a gente tem que adicionar essa parte daqui. Porque já vai de menos 1 até 1. Mas como não foi o caso, pues obviamente pegamos o primeiro quadrante. E agora, o que vem é bem mais fácil. Por quê? Porque a sua função é f de x, é uma função linear. F de x igual a x menos 1. Então, vamos graficar isso. Vamos supor que a linha é reta, primeiro que tudo. Como ela vai de 0 até 3, esta coisa não sube. Quando x vale 0, y vale menos 1. Seria esse. Vamos ver aqui. Menos 1. Quando x vale 3, 1, 2, 3. Y vale 2. 1 e 2. Esse é um ponto e esse aqui é outro ponto. Então, a reta faz isso. Ela acaba aqui. Certo? Então, nossa área, nossa região como área, veria sendo essa que temos aqui, esse triangulinho retângulo e esse que temos aqui. Quando x vale 1, y vale 0. Então, temos que calcular cada uma dessas áreas e somar elas. Então, olhem o seguinte. Como se calcula a área de um triângulo? ¿Alguien de vocês sabe como se calcula? Exatamente. A área do triângulo é igual a base por altura sobre 2. Então, vamos ver. A base daqui é quanto? A base é 2. Então, vamos a chamar a esse daqui área 1 e a esse daqui área 2. Então, a área 1 é igual a 2 por 2 sobre 2. E isso é igual a 2. Por que peguei o menos 1? Porque lembre o seguinte, a integral vai de 0 até 3. Quando x vale 0, quanto vale f de x? Agora, nesse caso, a área 1
es igual. A base de ella es 1 y altura es 1, ¿cierto? Sería 1 medio, mas no es igual a 1 medio, es igual a menos 1 medio. Por quê? Porque como a área está por baixo do eixo X, nós consideramos ela negativa. Então, ao final, nós vamos considerar A2 menos A1. Compreendem isso? Então, isso seria igual a 2 menos 1 meio, e isso é 3 meios. Somente consideramos ela negativa porque está abaixo do eixo X. Se ela estiver acima do eixo X, ela é considerada positiva. Tá? Não, olha o seguinte. Se você tem um gráfico que tem, vamos supor algo assim, essas duas áreas são positivas, certo? Porque estão acima do eixo X. Quando você tem a área agora assim, essas duas áreas que você está tendo aqui são negativas porque estão abaixo do eixo X. Então, positiva acima do eixo X e negativa abaixo do eixo X. Isso é o que estamos dizendo aqui. Alguma pergunta? Ou alguma dúvida, alguma... Beatriz, tranquila, hoje eu vou subir tudo, hoje, as aulas dessa semana eu vou subir a Drive. Então também vai subir isso. Agora, na hora de acabar a aula, vou subir tudo ao Drive. Então não tem problema por isso, tranquilo. E se não conseguir alguma coisa, você me escreve e eu envio para você ao seu correio, não tem problema por isso. Na sua e-mail. Agora, vocês lembraram que a gente, quando definiu a integral, a gente tinha que usar um ponto amostral. O problema era qual era o ponto amostral que ia tomar. Você poderia tomar o extremo à direita, o extremo esquerdo. Qual era a melhor opção para considerar isso? Bom, essa regra do ponto meio te fala o seguinte: se você escolhe os pontos meios de cada intervalo, você vai encontrar uma melhor aproximação. Ya, eso es lo que dice el teorema ese, que a melhor escolha para obter, o sea, escolha para ter uma melhor aproximação é escolher o ponto meio. Mas esse teorema é fundamental, mais que tudo, quando você tem, por exemplo, uma quantidade finita de intervalos. Por exemplo, para n igual a 6, para n igual... Você pode tentar repetir esse exemplo que eu fiz primeiro com esse teorema, com essa regra do ponto meio. E vai ter uma melhor aproximação. Um momento. Bom, esta coisa sempre... Agora, a integral tem umas certas propriedades. Essas certas propriedades vão ser dadas aqui.
¿O qué significa, por ejemplo, primero? Cuando vamos a definir una integral en un intervalo a b, siempre vamos a asumir que a es menor do que b, como falamos aquí. Mas você puede también considerar que a es mayor que b. ¿Y qué faz? Es lo siguiente. Si você tem a integral de 1 até 2, por exemplo, de f de x de x, eso es igual a integral negativa de 2 até 1 de f de x de x. Esto es una regla parecida a cuando você escribe que x es igual a menos x. Una cosa de ese tipo. Vocês lembram? Porque menos com menos dá mais e todas essas coisas. Agora, quando você está calculando a integral sobre o mesmo ponto, olhem o seguinte. A função faz algo assim. Qual consideram vocês que é a área de um ponto? Será que um ponto, só um ponto tem área? Não tem área, certo? Por exemplo, está a integral de uma função de a até o mesmo a é igual a zero. Esa sería esta propiedad. A integral sobre un único punto es cero porque a área sobre ese punto es igual a cero. Como no caso da derivada, ustedes sabían que a derivada de una constante por una función, a constante saía y você derivaba. Aquí no tenemos lo mismo. A integral de una constante es igual a constante por b menos a, por el comprimento do intervalo. Você tem f e g funções. Não, mas aconteceu o seguinte, a integral sempre, ela começou se associando à área, mas depois a gente pôde generalizar para outra coisa. Por exemplo, você pode usar a integral para calcular volume. Você pode usar a integral para calcular o comprimento de uma linha, o comprimento de arco. Você pode usar a integral para calcular taxa de crescimento e essas coisas. Então, a integral já tem uma muita utilidade, mas ao começo de tudo, foi na área, no caso da área. Então, a integral tem essa propriedade de que você pode cada uma para a função e isso. Agora, esta propriedade aqui é bem bonita. Por quê? Porque vamos escrever aqui. A integral de A até C de f de x de x mais a integral de C até B de f de x de x é igual à integral de A a B. Nótese que en esas dos primeras integrais nós temos um ponte. Quem é o ponte? O mesmo valor que está no final de um intervalo é o mesmo que está no começo do seguinte. Compreenderam isso? Oi? Oi? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ah, e está aparecendo na tela que estou escrevendo? Escrevendo, perdão.
No, porque la billetera não aparece lo que estoy escribiendo para vocês. A conexão do meu internet está instável. Aguardem um momento a ver. Já volto, aguardem um momento. Não, tu não. Ah, agora sim. Voltou. Estão ouvindo ainda? Tá bom, vamos continuar. Ficamos aqui. Lembrem o seguinte, notem o seguinte. O limite superior da primeira integral é igual ao limite inferior da segunda integral, certo? Como temos esse ponte que está unindo, esse é um ponte que está unindo, um ponte que une as duas integrais. Então, você pode escrever a integral do primeiro limite inferior até o último. Por quê? A melhor forma de ver isso é olhando para funções positivas. Notem o seguinte. Você tem uma função que faz o seguinte. Esse daqui é A, C e B. Se você calcular a integral de A até C, é encontrar esse valor a 1 que está aqui. E fazer a integral de C até B é calcular a integral essa área que temos aqui. Então, que diz? Que em vez de você fazer parte por parte, melhor trabalhe da seguinte forma. Considere isso como uma única área e calcula a área A. Que é a área que vai de A até B. Compreendem isso? Agora, como falo aqui, isto não é fácil de ser provado em geral. Na verdade, não é fácil. Mas para o caso quando f de x for positivo, a gente pode olhar isso como mostrei para vocês aqui, com uma interpretação geométrica. Que seria a área da função de AC, CB é igual à área de ACB, que é essa que temos aí. Nós também podemos ter propriedades comparativas. A primeira propriedade foi a que mais hemos trabalhado nós, que é considerar uma função positiva que representa sua integral. A integral dela é uma área. E nossa área é positiva. Então, quando f de x é positivo, nossa integral também vai ser positiva. Certo? Agora, se f de x é maior que g de x, notem isso. Essa coisa é bonita. Se f de x é maior que g de x, o que acontece? Que f de x menos g de x é maior ou igual que zero. Certo ou falso? Agora, se nós aplicamos a propriedade 6, nós vamos ter que a integral de A até B
de f de x menos y de x es mayor que 0, ¿cierto? Propriedad de 6. Somente estou aplicando a propriedade 6. Agora, usando a propriedade que temos aqui, olhem, uma bonita propriedade, você pode distribuir a integral para cada uma delas. Você teria a integral de a até b de f de x dx menos a integral de a até b de y de x dx maior ou igual que 0. Então, esse valorzinho que está aqui, restando, passa para o outro lado, a sumar, e ficaria AV f de x dx maior ou igual que a integral de AV de y de x dx. Es decir, si y es mayor que f, si f es mayor que y, então a integral de f es mayor que a integral de y. E essa é a propriedade 6. Então, nós mostramos essa propriedade usando a propriedade que está acima. Compreenderam isso? Agora, eu vou mostrar essa que temos aqui e vocês já fazem a outra. Notem o seguinte. Você tem que f de x é menor ou igual que m. Então, 0 é menor ou igual que m menos f de x. ¿Concordan o no concordan con eso? Bom, agora, aplicando a propriedade anterior, teríamos que 0 es menor o igual que a integral de 0, perdón, de a b de m menos f de x. De x. Vamos a encerrar eso aquí, que foi aquele. Agora, 0 é menor ou igual que a integral de a b de m de x menos a integral de a b de f de x de x. Se vocês regressarem uma constante por dx, é a constante por o comprimento do intervalo. M é uma constante, então 0 é menor ou igual que mv menos a, menos a integral de a até b de f de x dx. E agora, isso que temos aqui está restando. Então, ele vai para o outro lado. Teríamos, então, que a integral de a até b de f de x dx é menor ou igual que m v menos a. E aí temos, então, que o valor dessa... A propriedade é verdade. Para o outro lado, é o mesmo. A mesma coisa. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, olha o seguinte. Agora nos diz um exercício, diz a integral de a até b de f de x dx é igual a 4 e a integral de a até b de y de x dx é igual a menos 2. Dizer quanto é o valor da integral de a a b de 5f de x
más 6y de x. Noten que allí no sabemos ni quién es f ni quién es y. Solamente vamos a usar las propiedades. Entonces, la primera propiedad que vamos a usar es distribuir esa integral para las dos funciones. Y sería a integral de a b 5f de x más a integral de a b de 6y de x. Agora, o seguinte passo é pegar as constantes e sacar da integral. Seria 5 integral de a até b de f de x mais 6 vezes a integral de a b de g de x. E agora aplicamos o que temos como propriedade aqui. A integral de f de x é 4. Então, seria 5 por 4 mais 6 por menos 2. Isso é igual a 20 menos 12 e isso é igual a 8. Então, a integral essa que temos aqui é igual a 8. Alguma pergunta? Dúvida? Bom, um momento. Já vai? Olha o seguinte, nos diz, temos a integral de menos 2 a 2 de f de x Sim, sempre constantes aí. Notem essa integral. O problema nos está escribiendo escribir esas tres integrales como una única integral. Primero, ustedes saben que menos 2 você pode, noten lo siguiente, menos 2 está aquí como límite inferior y aquí está como límite superior, como límite inferior, más aquí tengo un menos atrás. Você puede cambiar ese menos por un más y escribir a integral de menos 1 a de menos 2 de f de x de x. ¿Se lembran da propriedade que hacíamos isso? Esse daqui fica igual. E a outra concordam com isso até aí? Agora, lembrem-se algo, estamos fazendo suma. Temos uma propriedade da suma que diz: a ordem dos sumandos não altera o resultado. Então, eu posso fazer o seguinte: integral de menos 1 até 2, menos 2, perdão, de f de x, mais a integral de menos 2 a 2, de f de x, mais a integral de 2 a 5, de f de x. E isso que tenho aqui é o mesmo que tem acima. Eu somente mudei a ordem deles. Agora, notem que temos esse daqui e esse daqui. Um ponte. Então, essa integral seria a integral de menos 1 até 2, porque seria de aqui
a S. De f de x, de x. Então, essas duas se vão e queda de 2 até 5 de f de x, de x. ¿Comprendieron até aí? Bom, lembremos. Ah, por que mudou? Você lembra a propriedade que diz a integral de a b de f de x é igual a menos a integral mudar de b a f de x de x. E agora, outra vez, temos um ponte. Então, essa integral vai ser de menos 1 até 5 de f de x de x. Então, nós escrevimos as três integrais como uma só. Agora, notem o seguinte. Nos pedem mostrar a seguinte coisa. Vamos ver. De un momento. No, ese no, porque ese preciso una cosa que está más bien ese acá. Aguarde un momento ahí. Es 3. Aquí es 3. De ese momento. Por en cuanto vamos a asumir la siguiente cosa. Vamos a asumir que a integral de x a 2 de x es igual a b a 3 menos a 3 sobre 3. Van a supor que es verdadero. Y vamos a demostrar esa identidad. Noten lo siguiente. X a 4 más 1 es mayor o igual que x a 4. ¿Concordan o no concordan con eso? ¿Por qué? X a 4 es un valor positivo. Un positivo más 1 es mayor que ese número positivo. Ahora, si nós sacarmos raíz cuadrada de ambos lados, teríamos que a raíz cuadrada de x a 4, como eso es mayor do que 0, es x a 2, ¿no? Então, a propriedade que nos diz
que a integral de 1 a 3 de raiz de x a 4 mais 1 de x é maior ou igual que a essa, certo? Temos essa propriedade que nos diz isso. Então, agora, aqui, vamos aplicar essa identidade. Isso é 3 elevado a 3 menos 1 elevado a 3 sobre 3. Isso é igual a 27 menos 1 sobre 3, que é igual a 26 sobre 3. E aí temos o valor, uma estimativa para o valor dessa integral. Tem alguma pergunta? Posso? Bom, primeiro, isso que temos aqui, como falei anteriormente, vamos a assumir que é verdadeiro, que foi provado e tudo. Já depois eu faço a prova disso, assim que não vou ter problema. Então, olhem o seguinte. Nós temos que x, como isso é uma desigualdade, o mais natural é que nós tentemos fazer uso de estas propriedades que estão aqui. É que nós hagamos uso dessas propriedades comparativas. Então, vamos para cá. Então, nós vamos ver com quem vamos a comparar essa função que temos aqui. E a melhor forma de comparar é compararla com ela mesma aqui, tirando 1, que foi o que fizemos aqui. X a 4 mais 1 é maior que x a 4. Isso sempre é verdade. Você saca a raiz quadrada em ambos lados da desigualdade e ela se preserva, porque nós estamos trabalhando com valores que são maiores ou iguais que 0. Então, essa função que fica aqui desse lado é a que queremos trabalhar. E do outro lado, vamos a ter uma função que é bem bonita, bem fácil, que é a x quadrada. E aqui já nós temos a propriedade dela. Aplicando a propriedade da comparação de integrais, você faz integral em ambos lados da desigualdade. Desse lado, temos a que queremos o que queremos comparar. E desse lado daqui, temos algo que temos uma fórmula para ele. Aplicamos a fórmula para ele e obtemos, então, que 3 a 3 menos 1 a 3 sobre 3 vai dar-nos o resultado que desejamos. 3 a 3 é igual a 27 menos 1, que isso seria 26 sobre 3, que é precisamente o valor que a gente está procurando para a parte baixa. Vocês quase sempre que vão a fazer comparações, vocês têm que saber com quem vai comparar. Por exemplo, no caso de você ter uma função seno de x ou cosseno de x, vocês sabem que elas são menores ou iguais que 1, ambas. Então, já vocês vão a ter aí uma comparação para elas. Se for x seno de x, então ela é menor ou igual que x quando x é maior do que 0. Tá? Se x for menor que 0, aí as coisas cambiam, aí as coisas vão mudar. Porque você sabe que multiplicar por um número negativo muda a desigualdade.
Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, então,